E é por esses motivos aqui que só testosterona não vai te entregar o resultado que você procura. Hoje fica comigo até o final do vídeo porque eu vou explicar diretamente para você tudo que você precisa entender sobre bioquímica aplicada em relação à utilização das paradinhas. Salve rapaziada, Danilo Fit na área com mais um vídeo para vocês. Vamos começar do princípio, né? A testosterona ela é a base de qualquer protocolo. Ela atua diretamente nos receptores androgênicos, melhorando a sua síntese proteica, retenção de nitrogênio, aumentando também consequentemente sua força, sua libido e sua resposta no dia a dia. Ela cria um ambiente anabólico perfeito, mas isso tem um limite. E a partir do momento que você passa desse limite, o seu corpo para de encarar isso como resposta anabólica e começa a entrar em um estado defensivo. Isso porque quando você sobe demais a dose da testosterona, o que também você sobe é o aumento da aromatização, ou seja, fazer com que a testosterona seja convertida em estradiol pelo eixo de aromatase. E o grande problema para quem já tá ligado é que a quantidade de estradiol muito elevada no seu corpo vai te trazer vários colaterais que não são interessantes ser mantidos, que acabam promovendo retenção líquida, ginecomastia, perca na sua função sexual e por aí vai. Então geralmente quem está com eixo de estradiol um pouco mais elevado já sofre com esses colaterais, além também de ter desestabilidade em relação o seu temperamento. Isso já que o estradiol ele atua diretamente na modulação do seu humor. Paralelo a isso, a gente tem o DHT, que é a dihidrotestosterona. Quando você eleva o nível de testosterona, você também aumenta o nível de conversão em testosterona e DHT pelo eixo do 5-alfa redutase. Em pequenas quantidades, o DHT ele é importantíssimo para o nosso funcionamento. Melhora a libido, melhora aquele drive do nosso treino, melhora também a agressividade em relação ao nosso treino para que a gente possa ter mais disposição, além de melhorar também a questão da vascularização. Mas quando a gente tem colaterais oriundos do DHT, é aí onde vem toda a parte de colaterais androgênicos, que é oleosidade extrema, acne excessiva e inflamatória, queda de cabelo expressiva, insônia, irritabilidade, processo e início até de ansiedade. Então são vários e vários problemas que a gente tem aí só com a elevação do nível de DHT do nosso corpo. Além de você estar se colocando em um grande risco de ter hiperplasia prostática, então vai mexer diretamente com sua próstata. E porque o nome desses colaterais são colaterais androgênicos. Colaterais androgênicos nada mais nada menos são que a quantidade de hormônios e características masculinas estão em excesso no nosso corpo, que atingem diretamente o eixo mais sensível, que nesse caso é o DHT. E isso, aliado ao que eu já falei anteriormente em relação ao seu estradiol, você fica hormonalmente estável. Ou seja, o shape trava, a cabeça desmancha, e aí é o momento onde você começa a se perguntar o porquê que não está evoluindo mesmo fazendo a aplicação das paradinhas semanalmente. É aí onde entra a solução para esse problema que a maioria não entende, onde a gente entra no contexto de modulação. Para quem não entende, modulação não é só questão de você sair empilhando substâncias. Na verdade, é sobre entender que cada composto somado vai te trazer um objetivo específico, agindo ali de forma complementar em outros tipos e outros níveis de receptores para que você possa chegar no objetivo de forma muito mais segura e muito mais saudável. Tudo isso sem que os eixos fiquem competindo entre si e também sem sobrecarregar seu organismo. Vamos lá, a testosterona ela entra em qualquer protocolo que você possa montar, mas vamos lá. Muita gente utiliza a testosterona apenas como base, e isso não é uma regra. Muita gente utiliza a DECA como base, mas ainda assim tem uma dose de testosterona ali para poder pelo menos manter saudáveis níveis fisiológicos, que é em relação à sua libido, sua disposição, sua força, suas características masculinas no geral. O Masteron, por exemplo, combinado à testosterona, pode melhorar os níveis e a potência androgênica da testosterona, além também de aumentar um pouco o nível de densidade muscular. O Primobolan, por exemplo, atua como um efeito limpo e leve, que vai te trazer ali um resultado a longo prazo. Entendam, tem substâncias que realmente precisam de um tempo de administração para que elas realmente possam trazer um efeito que você procura. Então não adianta você estar tomando um Primobolan e esperar o resultado em 3 semanas, porque é uma coisa que você não vai ter. Dentro dessas opções a gente também tem a Nandrolona, que é a famosa DECA. A DECA, desde que você faça o controle de fato da prolactina, ela pode realmente trazer um efeito de expressividade muscular muito grande. Dentre esses aí, de relação aos mais famosos, a gente também tem a Oxandrolona, mas eu acho que a Oxandrolona ela funciona muito bem quando a gente já tem duas substância somada com a testosterona. Mas ainda assim a oxandrolona pode ser usada sim em relação à recomposição corporal. Ah, Danilo, mas a testosterona ela muda um pouco, porque eu preciso que vocês entendam sobre os tipos de testosterona agora, porque é aqui que a gente não fala mais sobre a substância em si, a gente já entra no contexto de farmacocinética, como a substância metaboliza e é excretada pelo seu corpo, o tempo que ela tem para poder ter de ação. Mas vamos por partes. Vamos agora falar dos 4 principais tipos de testosterona e
e as mais utilizadas. Mas antes disso, deixa o like e se inscreve nesse canal. Tudo isso para ajudar no engajamento e na entrega desse vídeo para outras pessoas. Vamos embora. Primeiro vamos falar do propionato. O propionato de testosterona, ele tem uma meia-vida curta. Isso significa que ele tem uma absorção muito mais rápida pelo nosso organismo. Pico após a aplicação do propionato acontece com 12 horas. Já a excreção já começa a acontecer das 24 às 36 horas, que é quando o tempo que ele vai sair do seu organismo. É por isso que o propionato exige aplicações mais frequentes, pelo menos ali dia sim, dia não, ou 3 vezes na semana. Ele costuma ser veiculado no óleo de semente de uva ou no óleo de coco fracionado, que é o que facilita a sua metabolização e absorção, mas também pode causar uma inflamação local de acordo com o indivíduo. Isso depende muito da resposta de um para um. Já o famoso Durateston, para quem não sabe, vai começar a saber agora, é uma mistura de 4 tipos de veículos de testosterona diferentes: o propionato, o isacoproato, o decanoato e o fenilpropionato de testosterona. Bom, falando assim, parece até a melhor coisa do mundo, né? Liberação gradual, vai ali mantendo o seu corpo em relação à instabilidade durante os dias, mas na prática não funciona tão bem assim. Dentro da mistura do Durateston existem 2 ésteres de cadeia curta, que vai gerar os picos após a aplicação, enquanto os mais longos eles demoram a agir no corpo, isso por conta da sua meia-vida, que é um pouco mais extensa. Ou seja, o perfil fica meio que irregular, o perfil hormonal fica meio que irregular. Fora que ele sempre é veiculado no óleo de amendoim, que pode trazer uma inflamação dependendo do indivíduo, se ele for um pouco mais sensível. Já o cipionato, que é utilizado muito mais nos Estados Unidos, ele é um pouco parecido com o enantato em relação à sua meia-vida, de 6 a 8 dias. O cipionato ele é veiculado geralmente no óleo de algodão, que acaba trazendo maior índice de alergia e também maior índice de inflamações após a aplicação, que acaba gerando respostas clínicas menos previsíveis. E aí a gente finaliza com o enantato, que tem um pico em uma cadeia de 48 a 72 horas. E a vida cerca ali dos 5 dias e pode ser sim administrado 2 vezes na semana. Geralmente ele é veiculado ao óleo de semente de uva ou então ao óleo de gergelim, que oferecem uma boa resposta em relação à absorção e uma baixa resposta em relação à inflamação após a aplicação. Então ele acaba entregando estabilidade sérica, controle do estradiol, facilidade no ajuste de dose, né? No caso você tem uma maior adaptatividade para poder fazer a modulação quando necessário. Em resumo, ele acaba sendo uma opção mais estável, principalmente aqueles que estão começando a utilizar. Eu falei aqui pelo menos umas 3 vezes no vídeo sobre a questão de modulação. O que é modulação de fato? Nada mais é do que você montar um protocolo onde você controla todas as variáveis, ou seja, testosterona, DHT, estradiol, prolactina, libido, ansiedade, recuperação, retenção, densidade muscular, ou seja, saúde no geral. E é por esse motivo que só testo não vai entregar o resultado que você procura. Só testo, quando muito alto, ela só entrega muito mais colaterais, ela acaba amplificando muito mais os colaterais do que te ajudando de fato. E é por isso que você precisa sempre de estratégia ao montar seu protocolo, seja ele para qual objetivo for, seja ele para ganho, para queima de gordura ou para emagrecimento. Realmente precisa ter algumas ressalvas em relação ao ciclo para emagrecimento, mas ainda assim existe sim. Após esse vídeo, o que é que você pensa em fazer de fato? Comenta aqui embaixo, vamos conversar. E antes de mais nada, não sai do vídeo sem deixar o like e se inscrever nesse canal, pelo menos 2 vezes na semana, trazendo o conteúdo necessário para que você possa chegar no seu objetivo de forma muito mais rápida, muito mais segura e inteligente. Tamo junto.